Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava. E nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira carta de São João hoje fala do pecado. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aqui volta a falar da justiça. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus não fica nele. Ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. Então vamos lá. Vamos destrinchar essa palavra pecado. Hoje, se você falar pecado para um jovem que não tem os pais católicos que frequentam a igreja, isso vai ficar muito vago na cabeça deles. Para alguns, para outros, já vai ter o preconceito de que a igreja criou isso para subjugar, para dominar a gente com medo. E uma pequeníssima parcela pode começar a entender o que é pecado, depois de uma experiência com Deus. Isso tudo faz parte da chamada mudança cultural. Um dos filósofos que destacam o italiano Antonio Gramsci, que dizia que ao invés de você ir contra a religião, a cultura ocidental, temos que mudar a cultura, ver as coisas diferentes, com os outros olhos, transformar a igreja numa instituição cada vez mais odiada e transformar a verdade, a pregação em discurso de ódio. O que é o pecado? O pecado é, no catecismo diz, ir contra a razão, a reta razão. Ir contra o amor total de doação. Ir contra o amor a Deus e ao próximo. O pecado é aversão a Deus e um apego a criaturas. Que pode ser criado, ser humano ou coisas. Bem, São Francisco fala que o contrário do amor é a posse. Vai meditando sobre isso.
o que acontece nessa mudança cultural para chegar aonde chegamos? Bem, São João Paulo II, quando falou sobre a teologia do corpo, sobre o sexo, o que é o sexo, o que é o matrimônio, ele disse que se deveria voltar às origens, em Gênesis. Então João Paulo II meditava muito Gênesis. Quem é o ser humano? Quem é o ser humano? O ser humano é aquilo que eu já falei muitas vezes aqui, que é a criatura de maior complexidade material criada, e que no seu princípio foi criado para Deus. Por isso que Adão caminhava no jardim com Deus. E depois, como imagem e semelhança, a mulher nasceu para se doar à mulher. O ser humano é aquele que tem um corpo e uma alma espiritual, de natureza. Um corpo que tem seus desejos sensitivos e uma alma que tem o seu desejo espiritual, que é a vontade e a sua inteligência. O ser humano tem uma alma espiritual cujas faculdades de inteligência não estão no cérebro, como dizem as faculdades de medicina. Ah, padre, mas como assim? Claro que não está no cérebro. São Tomás explica, por exemplo, que quando você depende de um órgão, por exemplo, os sentidos, o olho, o ouvido, você não consegue ter uma capacidade reflexiva. Você não pode ouvir de ouvir, ver de ver, porque o órgão limita. Se a inteligência fosse no cérebro, você não seria capaz de pensar. Para essa capacidade reflexiva, ela tem que estar fora da matéria. Mas por que você está dizendo isso? Para dizer que existe uma hierarquia. Aquilo que a inteligência quer é superior ao que o corpo quer. Isso é importante. Eu vou chegar lá. Calma, que às vezes tem muita gente que está dando nó nisso aqui. A filosofia, ela sofreu uma inversão. Os filósofos mais clássicos, que ajudam na fé católica, como Aristóteles, Platão, eles tinham na filosofia a verdade fora, que eles vão captando. Ou seja, eles são humildes. Existe um Criador que tem uma verdade. Os seres em si apresentam a verdade. E a minha inteligência vai se adequando à verdade, que é a definição de São Tomás, adequatio rei et intellectus. O que é a verdade? Adequação da minha inteligência, do intelecto à realidade. É uma coisa óbvia, gente. Se eu nunca fiz carpintaria, eu vou agora fazer uma cadeira, como é que vocês acham que vai sair minha cadeira? Sei lá, né? Melhor nem descrever. À medida que eu continuo na carpintaria, eu vou aprendendo, vou adequando a minha inteligência à realidade. Eu vou aprendendo a ser carpinteiro. Tudo bem? Coisa óbvia. Os filósofos modernos inverteram. A realidade está na mente deles e eles criam a realidade. Uma coisa absurda, mas que hoje infiltrou até dentro da nossa igreja na filosofia atual. Então tem muita gente hoje que faz trabalhos de Kant, de tantos outros, que na verdade são filósofos que partem de um princípio totalmente soberbo, totalmente fora de lógica. Você cria uma realidade. Os transcendentais, por exemplo, que eu falei da bondade, da beleza, lembra? Da verdade, que levam a Deus. Os transcendentais, para Kant, por exemplo, que é um filósofo moderno, está dentro da sua mente, é o tempo e o espaço. Essa soberba filosófica fez com que muitos defendessem que nós não temos uma natureza definida. Nós criamos na nossa mente o que queremos. São contra o que é natural. São João Paulo II, com a busca da origem do homem, descobriu o que é natural. O que é natural do ser humano? Ora, é natural do ser humano ter que amar a Deus primeiro, porque foi criado para isso. É natural do ser humano
ter que se doar. Assim como o pai se doa ao filho, porque a imagem e semelhança com o Criador é essa. Nós temos que nos doarmos e não usar, cobiçar. Isso é natural. Os nossos desejos corporais devem se submeter à inteligência. Isso também está na origem. A nossa inteligência, ela é participação da inteligência divina. Por isso que no catecismo diz que o pecado é ir contra a razão. Nós temos que formar a nossa consciência. A nossa consciência é a nossa lei moral próxima, não é a absoluta. Então, por exemplo, se alguém não sabe que é pecado ir faltar à missa domingo, não é pecado mortal para ela, até descobrir. Aí alguém fala assim, então é melhor não saber. Não, só que a outra coisa que fala muito aqui é da justiça. Se alguém adulto não sabe que é pecado mortal faltar à missa domingo, tem muitas pessoas responsáveis por isso que vão pagar por isso. Os pais, os padres que não falam, ou até orientam errado. Bispos, padres, os pastores, os amigos católicos que não falaram para eles, né? Ou até falaram o contrário. Então, no juízo final, aquele ato de faltar à missa por ignorância pode até amenizar o castigo dessa pessoa, mas outras pessoas pagarão. Não, a justiça divina não tem como escapar, né? Então a nossa inteligência que está na alma espiritual, não está no cérebro, participa. Então o que eu posso dizer? Que a minha inteligência, ela aponta o que é o melhor para mim como natureza, o que é o meu manual de instrução. O pecado é você ir contra o manual de instrução. É você ir, ou seja, não é uma coisa imposta pela igreja exterior. É algo que a igreja te dá um manual para dizer como que você faz para funcionar bem interiormente, partindo de dentro. Quando você peca, é como se você usasse uma máquina de lavar, tudo errada. 220 você põe no 110, ou 110 põe no 220. Não, se fosse 110 no 220 já queima logo, né? Se nós já queimasse logo quando errasse, era melhor. Mas seria mais quando põe do 220 e põe no 110. A máquina nunca funciona direito. Quando você peca, você nunca tem plenitude de vida. Você nunca está satisfeito. Por quê? Porque a nossa alma espiritual tende ao infinito. E só quando nós obedecemos a reta razão, a inteligência, é que nós vamos decidir as coisas que preenchem o infinito. Por isso que Schopenhauer, que é outro filósofo ateu, mais moderno, dizia que todo mundo vai entrar em depressão um dia. Porque nós temos desejos infinitos que nós não somos capazes de saciar. Está confuso o que eu estou falando ou não? Tá? O que eu estou querendo dizer é, o pecado é algo intrínseco ao homem e à mulher. É algo que vem da natureza. Quando você peca, você está indo contra a natureza humana. Entende isso ou não? Já a mudança cultural desses filósofos modernos, e tantos filósofos hoje que querem destruir a cultura ocidental, colocam que o pecado é algo criado pela igreja e imposto. E transforma isso em discurso de ódio. Entende ou não? Por exemplo, você pode fazer sexo quando você quiser, tem prazer o que você quiser. Essa imposição da igreja é um discurso de ódio contra você. É um preconceito contra o que você estuda. Entende isso agora? Quando nós vamos à origem da coisa, nós notamos que não, que o sexo não foi feito para simplesmente o prazer. Ele foi feito para uma doação e gerar vida. Entende? Isso aí faz parte da criação. Papa nenhum vai mudar isso. Quem está me ouvindo aí achando que Papa um dia vai mudar? Ele não tem poder para isso. Esquece. Só Deus tem poder
sobre aquilo que Ele criou. E Ele criou a gente para nos doarmos. Ninguém nasceu. E se você acha que é uma desculpinha minha, que não é verdade, então você vai conversar com as crianças, adolescentes, que nasceram dos relacionamentos casuais que você teve, ou que alguém teve só pelo prazer. Vai discutir sobre a dor de um adolescente que não tem pai e mãe em casa. O egoísta. Você não passa de um egoísta. Existe um trabalho da Academia Americana de Pediatria, de que uma criança que não tem um pai em casa, que não tem uma estrutura familiar, um pai vivo ou ausente, né? Porque um pai que é falecido, a criança consegue assimilar melhor. Mas um pai que é vivo e não quer saber dela, porque sempre buscou a liberdade de ter sexo pelo prazer, é a mesma coisa de um soco no estômago. A área cerebral que age é a mesma coisa de um soco no estômago 24 horas por dia. Eu, como padre, estou cansado de atender adolescentes que querem morrer e não aguentam a dor por causa do seu desejozinho de ter só prazer em sexo. Sem contar que por mais que hoje as revistas internacionais de medicina e as maiores universidades do mundo são desses canalhas que querem dominar o mundo, e que ontem até vi, até a pedofilia, tudo isso eles estão envolvidos, além do aborto, eutanásia, né? Esses canalhas, apesar deles serem donos de tudo, é inevitável que saia um monte de trabalho, que quem busca o sexo pelo prazer, que quem quer só sexo casual, tem muito mais depressão e suicídio. Porque você vai contra a sua natureza. E existem dentro da igreja pastores que dizem que não existe natureza. O demônio infiltrou em todos os âmbitos. E eu estou aqui para denunciar isso. O pecado é algo interno ao ser humano. Hoje, se você fala o querigma para um jovem, Jesus Cristo, Filho de Deus, que deu a vida para nos salvar, um jovem não tem noção nenhuma, ri da sua cara. Como assim, salvar de quê? Quem é esse? Por quê? Porque não entende que nós temos uma natureza, no nosso DNA, pede que eu ame a Deus acima de todas as coisas, e que eu me doe ao próximo. O matrimônio é doação, não é concupiscência de uso. Entenderam agora? Só que está tendo uma mudança cultural, feminismo, mulher contra o homem, acha que tem que... Olha que ridículo. Agora o contraceptivo me deixou eu decidir ser dono. Na verdade o contraceptivo fez a mulher mais objeto ainda. Porque agora o homem não importa. Ele chega em casa bêbado, do jeito que ele quer, deita aí. E ele não está nem aí porque sabe que não vai ter filho. Que ridículo é esse? A feminista se tornou muito mais objeto do que antes. Porque antes ela tinha uma responsabilidade de ver se está infértil, se é a hora. Agora não. Essa história eu agora defendo. A ideia, meu corpo, minhas regras para abortar. Que ridículo. Isso tudo é coisa ridícula, estúpida, fora da verdade. Desde quando a criança no ventre é seu corpo, criatura? É outro corpo, é outro ser humano. Então nós estamos vivendo um caos sobre pecado. Então hoje, eu quero muito que vocês entendam que a igreja não é opressora, não cria pecados. A igreja mostra o seu manual. Como que você vai viver nesse mundo feliz, pleno. Só isso. Ela não é preconceituosa, como dizem. Ela é homofóbica. Não é, porque quando o homossexual está doente, depressivo, quando ele está com HIV, quem que cuida dele? O movimento gay, que é dos globalistas que querem destruir? Não, eles descartam. Quem cuida é a igreja. São as freiras, são os padres. Né? Então quem ama de verdade é a mãe. Tá certo?
Parem de colocar a mamãe igreja como se fosse a de discurso de ódio, a que persegue, a que oprime, a que impõe pecados. Ela é a mamãe que acolhe e que mostra como que você deve viver. Só isso. E quer a sua salvação. Porque mais cedo ou mais tarde, nós seremos julgados, sim, por aquilo que nós decidimos no dia a dia. E muitos vão ser julgados com ignorância de não ter ninguém que ensine o caminho da verdade. Que Nossa Senhora, Mãe da Verdade, nos mostre cada dia mais como nos configurar ao seu Filho Jesus. Assim seja. Amém.